piores e melhores animações de 2025. Eu sou Neza, o terceiro príncipe de Chentam. A lista do Jusenei que você tanto aguardou finalmente chegou. É isso aí! É onde a gente vai ranquear aqui tudo que teve de bom e tudo que teve de ruim no universo das animações em 2025. Vamos lá. Olá, eu sou o Matheus Jusinski, Jusenei, e 2025, galera, foi um ano muito maravilhoso para as animações. Foi tão bom que eu tô até sem cabelo. Arranquei essa... Mas a gente não teve pelo menos um Megamente 2, né? A gente não teve um Megamente 2, graças a Deus, graças a DreamWorks também. E é exatamente por isso que eu preparei essa lista, onde a gente vai ranquear da pior a melhor. 12 animações do ano de 2025. Mas Jusenei não teve só 12, eu sei, galera. Pra vocês terem uma ideia, é humanamente impossível. É humanamente impossível mesmo listar todas as animações que lançaram em 2025. Porque eu estou olhando aqui no IMDb e a gente tem mais de 400 animações lançadas. É sério, eu vou deixar o link na descrição pra você ver. Eu não estou exagerando. São mais de 400, cara, não tem como. Sabe, eu sou uma pessoa só tem eu, só tem a desse aqui, e aí não dá pra ranquear tudo. Então eu peguei as 12 que eu assisti, as mais populares, as que deram tempo, que passou uma ali que eu acabei perdendo. E é exatamente por isso que eu já quero saber desde agora a sua opinião. Pra você, qual que foi a pior e qual que foi a melhor animação de 2025? Comenta aqui. E a gente vai começar a nossa clássica lista Jucinema, que são as animações cinema. Bom, as animações boas, legais, né? Passou de ano, que tudo bem, assim, não é, nossa, que horrível, tá ali na média, e aí a gente tem cinema. Uma das grandes surpresas pra todo mundo foi Flow, uma animação de um gato preto feita na Letônia, galera. Quando que você assistiu um filme da Letônia? Eu, pelo menos, eu não lembro de conhecer muito do cinema da Letônia. Pode ser que você tenha assistido um filme ou outro, mas não é um cinema muito comentado, cara. E esse filme, ele ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar, um filme que, cara, foi feito, tipo, por uma equipe de 15, 20 pessoas usando o Blender, que é um software de animação gratuito. E eles conseguiram fazer um filme e bater de frente com Disney, com Pixar, com DreamWorks, com Sony, e venceram o Oscar. Cara, esse filme ele é muito lindo. Eu vou botar aqui ó, em Jucinema. Como eles não têm orçamento pra fazer o filme, você vai ter um estilo de animação diferente, que parece uma pintura, pra disfarçar ali os pelos dos animais, né? Porque vai ser uma coisa mais chapada. Mas isso não significa que o filme é ruim. Porque se é chapado e a história é podre, aí é outra coisa. Mas agora, se você tem uma animação que ela não tem um orçamento tão grande, mas você vê o esforço da equipe, aí você tem Flow. Vai acompanhar a história de um gato que não consegue conviver com os outros animais, até que vem uma inundação e ele precisa aprender a conviver ali com o cachorro, que é o inimigo dele, tem uma ave, e vão ter uma série de outros animais que vão precisar se ajudar. E galera, esse filme, ele é muito inspirador mesmo, cara, porque eu fico pensando, os caras, eles estavam lá na Letônia. É tipo a gente aqui no Brasil, sabe que o nosso cinema é super desvalorizado e a gente tem poucas animações lançando. Os caras lá na Letônia pensaram, cara, eu quero fazer um filme que vai vencer o Oscar, e vão apostar nisso e reuniram uma equipe de pessoas competentes pra fazer um filme que ia bater de cara com grandes estúdios. Num país em que o cinema é o quê? Super desconhecido. Sabe, então isso é muito inspirador, cara, ver que a gente consegue fazer coisas que podem um dia ser reconhecidas por Hollywood. Eu fico muito inspirado porque aqui no canal só tem eu, só tem a Dessa, o Caico que trabalha no design, a gente tem o Pedro que trabalha nas ilustrações do livro, o Salatiel que trabalha nas animações e a gente tá fazendo animações agora também. Então, tipo, é uma equipe super pequena e, cara, é incrível pensar que a gente consegue fazer isso. Essas animações aqui com dubladores profissionais, sabe? Imagina um dia a gente consegue lançar um filme. Tem uma coisa estranha acontecendo comigo desde que a TV deu defeito e fez os filmes saírem pra fora da tela. Os filmes estão saindo pra fora da televisão! É culpa dessa maldita máquina. Tanto que tá aí, em março de 2026 tá chegando o Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2, O Outro Mundo, né, o meu novo livro, que é a continuação do Mistério no Tempo. E galera, eu aviso agora, você que tava esperando, não perca tempo. Não perca tempo, porque quando lançar o livro, vai ter uma pré-venda limitada, tá? Ele vai vir com um pôster assinado, eu vou assinar um pôster exclusivo pra você. Você vai ganhar um desconto legal já de comprar na pré-venda, mas a gente vai fazer poucas unidades, tá? E eu sei que vai esgotar rápido, eu não tô falando por falar. E se você deixar pra comprar depois, você vai perder o brinde, que é um brinde exclusivo que nunca mais vai ter. Que nem o pôster do primeiro livro, não tem mais. Sabe, é exclusivo pra quem comprou na época. Então já se prepara, tá? Já fica na Amazon pesquisando Mistério no Tempo a partir de fevereiro pra continuar acompanhando a história do Eloy, onde os filmes vão sair pra fora da televisão, tá? O link pro primeiro livro, se você ainda não conhece, tá na descrição. É um livro
todo ilustrado, é muito fácil de ler. Você que tá cansado de tecnologia, de celular, de não encontrar uma coisa legal pra assistir, vai no Mistério no Tempo, cara, que eu garanto, você vai se apaixonar mesmo. Eu não tô falando só porque fui eu que fiz, é porque de verdade. É uma história que as pessoas estão falando, estão se apaixonando, e é isso aí. Mas tá vindo aí Mistério no Tempo 2. Era uma vez um Mistério no Tempo 2, o outro mundo. Pré-venda disponível em breve. Em seguida nós tivemos Hélio, que foi uma animação que fez sucesso pelo seu fracasso, né? Esse foi o maior fracasso da história da Pixar. Quem detinha os direitos de maior fracasso antes era a Elementos. Hélio começou a ser confundido, né? O maior fracasso quer dizer que é o pior filme da Pixar. Galera, não... Nem de longe. Enquanto existir Toy Story 4, nesse mundo que vivemos não terá filme pior da Pixar, tá? Mas Hélio não é de fato o ápice do que a Pixar já criou, mas também não é a pior coisa já feita por ela. Todo ano que a Pixar lança um filme, vem alguém na internet dizendo: a Pixar acabou, a Pixar já era, a Pixar isso e aquilo. Claro que não. O estúdio ele passa assim por altos e baixos. Mas ano passado mesmo eles lançaram Divertidamente 2. Fez 1 bilhão. Há poucos anos atrás lançaram Soul, um dos melhores filmes do estúdio já feito. Tá vindo aí o Toy Story 5. Então, não, cara, não é porque um filme da Pixar fracassou que ele é o pior filme da história do estúdio, tá? É um filme que ele é muito lindo visualmente. E você consegue se conectar com o Hélio e também com a tia Olga. Eu acho que esse é o coração do filme, sabe? É o Hélio, a tia Olga ali. E ele é perdido os pais. Você se conecta com esse menino e pensa, cara, putz, a vida dele vai ser complicada agora, sabe? Aí tem a tia dele, que não é a mãe dele, vai ter que assumir a responsabilidade e ela larga tudo, que ela queria ser astronauta, pra cuidar desse menino. Então, esse é o coração do filme, essa parte muito legal. Eu acho que o filme ele se perde um pouco quando ele vai focar nos aliens, como universo e tudo mais, porque todos os aliens, eles parecem exatamente iguais. Eles não parecem que são de espécies diferentes, parece que eles derivam da mesma coisa. E eles não têm profundidade, eles não têm camadas. O Glordon também, a amizade do Glordon com ele é muito rápida, sabe? Tudo acontece muito rápido, parece que é um filme de fato feito pra essa geração TikTok, pra essa geração que não tem paciência, que não consegue ficar assistindo um filme sem mexer no celular assim, o que eu acho um absurdo. Então esse filme ele passa por um processo de refação, né? Ele ia lançar em 2023, a Pixar adiou a estreia, trocou o diretor, o Adrian Molina, que era o diretor do Viva a Vida é uma Festa, afastou o cara, chamaram as diretoras do Red, Crescer é uma Fera, elas tentaram o melhor pra fazer esse filme se encaixar comercialmente, vender ele, tornar mais colorido, e de fato, tudo isso é muito bonito, mas não é aquele espetáculo da Pixar com o qual a gente tá acostumado. Isso não quer dizer que é o fim da Pixar, né? Isso não quer dizer que a Pixar acabou, que a Pixar já era. Claro que não, o estúdio tem altos e baixos, sempre teve isso, sabe? Sempre teve. Então eu vou deixar em bom como um voto de confiança pra Pixar, porque eu sei que eles estão aí pra fazer mais e mais filmes surpreendentes, tá? Tô esperando, tá bom, beijo, te amo. Neza 2, o maior sucesso da história das animações, cara. É loucura, esse aqui também é um filme chinês, né? Um mercado de filmes chineses. Eles têm um mercado ali sim de animes que é popular, mas de filmes chineses, eles sempre ficavam atrás do Japão. O Japão vai lá e lança A Viagem de Chihiro, e lança Demon Slayer, eles sempre estão na frente, e a China vem com esse filmão que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Sabe, lançou notícia lá no Image News. Neza 2 é a maior animação de todos os tempos. Eu fiquei, o que é isso, cara? Eu nunca ouvi falar. Ela bateu esse bilhão só na China. Depois que ela começou a vir pro mundo inteiro, eu pensei, cara, isso parece ser... Não sei se eu vou gostar desse filme. Parece ser um filme meio zoado. Assisti ao primeiro filme do Neza e achei ok. Não tem nada de uou, que animação pra ser a maior animação de todas. Mas quando a gente assiste a sequência, eu pesquisei sobre o processo de criação desse filme e eu gostei tanto. Vou botar em cinema, porque de fato realmente é Jucinema essa animação aqui. Me surpreendeu. Gostei muito mesmo. E olha só, cara, a gente tem aqui no top, no pódio, uma animação da Letônia e uma animação da China. Que loucura, né? Um mercado estrangeiro dominando as animações. Mas fui assistir esse filme, a qualidade dele é elevada, sabe? O problema é maior. Enquanto no primeiro filme do Neza, a gente tem o personagem sendo estabelecido como um demônio que não quer ser isso, e as pessoas julgam ele pelo fato da sua maldição. O segundo filme, ele foca em perda, em luta, em proteção. E é isso que me chamou a atenção, porque eu fiquei, cara... Como é que eles conseguiram acertar? Sabe, como é que eles conseguiram acertar? Porque geralmente a continuação, ela é feita às pressas pelos grandes estúdios, né? Esses grandes estúdios aí que a gente conhece. E ela não chega perto do original. E um dos casos que a gente vai falar tá aqui, que é o Zootopia 2. Mas o que eu gostei e que eu pesquisei sobre o Neza 2 é que eles não queriam lançar qualquer filme. Então eles esperaram um tempo, avaliaram o que o público gostou. E aí sim eles começaram a escrever o roteiro. E eles testavam essa cena que funciona. Desenhava a cena, animava, botava lá. Putz, não funciona, descarta, perdia dinheiro. Que é exatamente o que a gente faz aqui no Mistério no Tempo. A gente, com uma equipe de pouquíssimas pessoas, eu, a Desse e o Pedro, a gente testa a cena,
Eu escrevo, a Dessa monta, o Pedro desenha, funciona, entra no livro, se não funciona, cai fora, e a gente tem que reescrever, perde tempo, perde dinheiro, mas isso foi legal, porque foi inspirador, e aí você vê que tudo aqui é muito bem trabalhado, como o arco do Nizar, ele evolui, sabe, como o personagem evolui, e como a perda, né, que tem uma grande perda, tem até uma reviravolta no final, é uma coisa que você sente, é um filme bom, de verdade, é uma das melhores animações desse ano, eu fiquei surpreso com tudo que eles entregaram, trilha sonora, personagem, a dublagem no Brasil ficou muito boa, Bianca Alencar dublando o Nizar, e todo o trabalho artístico que a China colocou nesse filme, fantástico, cara, de verdade, eu nunca pensei que Nizar, que era um filme que eu basicamente desconhecia, se tornaria uma das melhores animações desse ano. Este é o seu fim! Assim como eu nunca pensei que Guerreiras do K-Pop também seria um dos maiores sucessos desse ano, cara. É o maior sucesso da Netflix das animações. Quando lançou o filme, tava a galera aqui nos comentários pedindo Jusenei, fala de Guerreiras do K-Pop. Eu pensei, mas o que é Guerreira do K-Pop, cara? Não escuto K-Pop, cara. Vou olhar um filme de K-Pop de uma coisa que eu não escuto. Aí, beleza, comecei a assistir o filme, olhei 20 minutos. Outra hora eu vejo. E aí... Pra vocês terem uma ideia, galera, eu agora sei todas as músicas de cor, tá? Sei todas as... Vou até cantar. You're going up, 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 it's our moment. You're not together glowing, it's gonna be... Quase que eu vomito. Peraí. Já vi 3 vezes esse filme. E, cara, é muito bom. É de fato, sabe? Eu acho que ele tem o título ali errado pra obra dele. Na verdade, não é, né? Porque o filme é sobre isso. São meninas que tem uma banda de K-pop e vão lutar contra demônios. Mas o filme não é sobre K-pop. Não é sobre a banda do K-pop. É sobre as personagens e sobre os conflitos delas, né? A gente vai ter ali a Rumi, que é uma menina meio humana, meio demônio. E ela luta contra esses demônios até que surge uma outra banda de K-pop, aonde eles são demônios enganando as pessoas e elas precisam enfrentar eles. Você vai descobrindo uma série de plot twists no decorrer da história, que não faz ela ser uma animação bobinha. E você também tem as músicas, cara. A trilha sonora, né, é muito bem composta. Todas as músicas são chicletes. Não tem uma música que não é boa. Essa música é muito chiclete mesmo. Sabe, tanto na versão em inglês quanto na versão dublada do Brasil. Às vezes, todas as músicas são excelentes. E o filme foi um sucesso. O filme foi um sucesso. A Sony, ela ia lançar esse filme no cinema, né? Porque esse não é um filme da Netflix. Esse é um filme da Sony Pictures Animation, a mesma que fez o Aranhaverso. Eles pensaram, esse filmeco aí de guerreira K-pop aí, sei lá o que, lança pro streaming e já era. Lançaram, o filme foi um sucesso e a Sony, meu Deus, eu perdi 1 bilhão nas bilheterias e estão agora fazendo 2. Estão fazendo 2. Teve até lançamento no cinema. Então sim, Guerreiras do K-Pop é mais um filme que é Jucinema, galera. Zootopia 2, né? A continuação que mantém os mesmos diretores, os mesmos roteiristas, mas não chega perto do original. Isso não quer dizer que ela é ruim, tá? É boa, vou botar aqui já em bom. É uma animação boa, mas diferente do original, ela não tem uma ideia que é inovadora. Ela não tem uma novidade, algo que te faz querer mais, assim como o primeiro fez. Você tem ali o arco da cobra do Gary, e que você quer entender por que as cobras elas não fazem mais parte de Zootopia. E todo esse mistério é muito legal, porque você fica do lado do Gary. Só que você tem também uma série de problemas durante o filme. Um dos que eu mais aponto, e que eu apontei no nosso vídeo análise solo, é o próprio Gary. O Gary é um personagem que ele é vendido como um dos protagonistas, como um personagem secundário. E aí você vai ver o filme, ele nem aparece. O Nick Wilde vai conhecer ele na reta final. E a Judy é a personagem que me irritou nessa sequência. Porque ela faz tudo porque ela quer fazer, né? Ela não escuta o Nick Wilde. O Nick Wilde, que era o cara que era mais sacana no primeiro filme, aqui ele tá... Judy, eu me importo contigo, eu quero te salvar. E ela, não, a gente tem que fazer isso porque a gente tem que fazer o que é certo. Mas não adianta, sabe? Não vai mudar a Zootopia. Não é a coelha que vai mudar tudo. Ele ainda é um filme de mistério. Tem umas piadas muito boas, cara. De verdade, é um filme que... ele é conforto, ele é gostoso de assistir. E você tem uns personagens que você gosta, porque eu gosto muito do Nick, gosto muito da Judy, e vai ter ali quase o beijo deles, mas não tem também, então enrolando a gente pro terceiro filme que vai vir aí. Vai vir aí o terceiro filme, né, que vai ter aves, mas ela não ela não supera o original. Ainda é bom, ainda é legal, e é por isso que eu deixo aqui em bom. Plankton, o filme, que ele foi escrito pelo próprio dublador do personagem do Plankton. Cara, para minha surpresa, depois a gente ter vindo lá daquele filme das 100 bochechas, o filme Radioativo, é uma das piores animações de todos os tempos, vem esse filme do Plankton, que... é bom. É, o filme perfeito? Não, mais uma vez, é por isso que a gente vai deixar ele aqui em bom. E ele é um filme diferente porque você vai ter um anti-herói, que é o Plankton, como o protagonista da história. Vai ter o Bob Esponja lá pra acompanhar ele, porque o Bob Esponja tem que estar em todos os filmes, mesmo que o filme não seja do Bob Esponja. E a Karen, ela se revolta com o Plankton, né? Ela tira lá o chip da empatia, do amor, e ela vai dominar a fenda do biquíni. Não só a fenda do biquíni, o mundo inteiro também. Então é um filme que vai contar a história do Plankton, o passado dele, como que ele conheceu a Karen. Eles fazem
ali um retcon de como tudo começou. E é uma animação super barata, sabe? Você vê que é uma animação barata, mas ela foi feita com carinho. Ela também é estilizada porque ela mistura algumas animações em várias horas de transição. E tem cenas musicais legais também, mas é um episódio longo do Bob Esponja. Só que é um episódio longo bom. E que faz lembrar dos velhos tempos do Bob Esponja, né? Por isso que eu considero uma animação legal, uma animação divertida que a gente teve nesse ano. Nos seus sonhos, galera, essa animação aqui passou super despercebida por todo mundo. É uma animação da Netflix, da própria Netflix Studios. E, cara, que animação boa. Que proposta interessante. Ju-Cinema, tá? Se você ainda não viu, dá uma chance pra Nos Seus Sonhos. Porque, cara, ela é uma animação que ela é lenta, né? Ela, no caso, ela não é parada. Ela é lenta do tipo, ela sabe que ela não precisa ser exagerada e que ela vai te contar no momento certo. Você vai ter uma menina que se chama Steve e um irmãozinho que é o Elliot. E ela começa a sentir que ele rouba a atenção dos pais, né? Desde que ele nasceu. E ela era favoritinha, então isso não tem mais. Isso é um trauma que ela tem ali. Ela cresce, o irmão cresce também. Eles são uma pré-adolescentes ali. E os pais não estão se dando muito bem. Mas ela descobre que se você fizer um pedido pro Sandman, né? Que é o Senhor dos Sonhos, ele vai realizar qualquer desejo. E ela pensa, cara, eu posso pedir pros meus pais ficarem juntos? Então você vai ter uma aventura dentro dos sonhos. Eu achei isso muito legal, cara. Porque parece uma origem, né, lá do Leonardo DiCaprio, do Nolan, só que mais infantil, né? Os personagens, eles vão estar ali nos sonhos e eles vão acordar, né? O filme inteiro não se passa no sonho, eles ficam, tá, o que a gente vai fazer agora? E eles tentam entender as coisas e como que funciona, como que eles podem superar um pesadelo pra chegar até o Sandman. E você vai ter uma reviravolta, claro, né? Isso também torna muito interessante. Mas eu acredito que o que realmente tornou esse filme muito bom, que me faz querer assistir de novo, é que ele termina de uma maneira realista. Que as coisas não estão tudo bem, mas vai ficar um dia, sabe? E é assim que funciona. Que animação bonita. Netflix mandou muito bem aqui. Acho que deveria ter tido mais divulgação. Eu vi ninguém falando desse filme. Essa que é a verdade, não vi ninguém falando. Tanto que eu até ia gravar um vídeo, mas pensei, cara, ninguém vai assistir, né? Não tem ninguém falando desse filme. Mas de fato, uma das melhores animações desse ano. Nos Seus Sonhos é Ju-Cinema. O Dia em que a Terra Explodiu. Um filme Looney Tunes. Animação em 2D, galera. Acho que é a única animação em 2D que a gente tem nessa lista aqui, né? A única em 2D. Não, se bem que se a gente considerar essa outra que eu vou falar, mas ela mistura meio 2D com 3D. A gente tem a esperança de que as animações 2D elas vão voltar. Porque, cara, por mais que eu goste do 3D e ele de fato seja mais chamativo pra nova geração e pra sustentar o mercado das animações, o 2D tem o seu valor. Sabe? Eu, por exemplo, não gosto de ver um anime em 3D. Eu gosto do anime no 2D. Sabe? Assim como os Looney Tunes, assim como o Bob Esponja, eu prefiro no 2D. É muito mais bonito. Ele tem um estilo também. E eles trazem aqui, finalmente eles dão uma chance pro melhor personagem dos Looney Tunes, cara. Que todo mundo fica, o Pernalonga. Que Pernalonga, cara? Patolino. Patolino, esse psicopata que todo mundo adora. O pato? É isso aí, o pato. Brincadeira, quem teve essa ideia ruim pro filme? O filme é dele, com o Gaguinho, e é um filme muito divertido, cara. É aquele Looney Tunes bobagento, mas que ainda tem uma história legal de você acompanhar, né? O Patolino e o Gaguinho, eles crescem juntos numa fazenda, e que um dia eles descobrem que eles vão ter que ter um emprego pra pagar as coisas. E trabalhando numa fábrica de chiclete, eles descobrem que tem uma invasão secreta prestes a dominar a Terra, né? De alienígenas que vão botar um tipo de vírus no chiclete, na goma de mascar, e vão destruir o planeta. É engraçado, cara. É tipo um grande episódio dos Looney Tunes. E o humor físico, ele não é gratuito. As coisas que vão acontecer, elas são divertidas. Aí tem a Petúnia, que é o par romântico do Gaguinho. Ela é uma cientista que faz gomas de mascar. Então, eles vão embarcar junto nessa aventura pra descobrir o que esse alien quer com a nossa Terra. Por que eles querem explodir o planeta Terra. E ainda você vai ter uma reviravolta, o que é algo muito interessante. Porque quando parece que tá tudo resolvido, você fica, nossa, cara, eu não acredito. Ainda tem mais essa parte que eu não fazia nem ideia. E é um bom filme pra você rir. Sabe, apesar de que eu prefiro assistir, sei lá, um episódio do show dos Looney Tunes, eu ainda diria que, cara, é legal ver uma animação 2D ganhando espaço, porque ela teve até estreia no cinema, foi uma estreia reduzida, mas teve. Bom ver o Patolino sendo valorizado, sabe, porque é sempre o Pernalongo. Não, o Patolino, cara. É o Patolino, todo mundo gosta do Patolino. Então é uma animação que entra aqui no bom, é uma animação boa de você assistir. Diário de um Banana Gota d'Água. Diário de um Banana Gota d'Água é aquele negócio que a gente falou, né, no vídeo passado. Você tem aqui um filme bom do Diário de um Banana? Você tem, tá? Mas ele entra naquele quesito de que, tipo, tá, já não é uma novidade. Porque o anterior desse, A Casa dos Horrores, ele era uma novidade. A gente veio de uma leva de filmes ruins, é um filme bom, opa, esse filme é bom, eu gostei desse filme. Agora esse daqui, ele é ok. Ele é ok pra dentro dos padrões do Diário de um Banana, não é ruim,
tá? Mas eu também não botaria ele no bom, porque não é o tipo de animação que o cara, essa animação ela me marcou. Não, ela é super esquecível, essa que é a verdade. Então eu deixo ela aqui no Passou de Ano. A história dela é a mesma história do Dias de Cão, lá do filme live action do Diário de um Banana, só que ela é mais infantilizada. E eu não acho que esse seja o problema, sabe? Mais infantil. Só que o Diário de um Banana, ele já é infantil. Já é uma obra pensada pro público infantil. E o fato deles terem medo de adaptar algumas piadas, como a do próprio cocô, que o Greg vai na igreja, só pra filtrar, só para as crianças não se sentirem ofendidas, você perde ali o crédito da franquia, o valor, sabe? A bobagem dela. Porque Diário de um Banana também tem isso. Você tem os conflitos dos personagens, você tem essas piadas que são mais sujas, e você tem um filme de adolescente. Eu não sinto que esse é um filme de adolescentes, de pré-adolescente, vivendo uma vida complicada na escola, vivendo um desafio, sabe? Que é passar pelo fundamental, que é passar pelo ensino médio. É uma animação polida, é uma animação limpa. Por mais que ela acrescente o que as outras animações do Diário de um Banana, que lançaram no Disney Plus, não acrescentaram. Você tem cenários mais vívidos, você tem personagens fazendo parte do ambiente, conversando com o Greg, né? Não são só NPCs andando pra lá e pra cá. Então nesse quesito ele acerta muito. Mas eu não sinto que esse é aquele filme do Diário de um Banana que a gente queria. Sabe? É um filme que tá sendo tratado como um lançamento anual de streaming, e isso me entristece um pouco. Mas passou de ano. Passou de ano, tá na média ali, passou de ano e é isso aí. Separados pelas Estrelas, mais uma animação Jucinema, galera. Cinemaço essa daqui. Vamos botar aqui já em Jucinema, Separados pelas Estrelas. É uma animação sul-coreana. Isso significa que no nosso pódio temos uma animação chinesa, uma animação da Letônia, uma animação sul-coreana e uma americana. Cara, olha isso, sabe? E que filminho gostoso. Você tem o Jay, que é o personagem principal do filme. Ele é cantor, ele é músico. E ele acaba se apaixonando pela Nan-Yoon, que é uma menina que quer muito ir pra Marte, né? E ela acaba conseguindo essa oportunidade, só que ela vai ter que deixar tudo na Terra. Então eles vão meio que se despedir, né? Porque a probabilidade dela voltar é muito pequena. Então é um romance muito triste, galera, sabe? Chega no final do filme e você fica roendo as unhas. E, cara, por que ela foi inventar de fazer isso? Por que ela foi inventar de ir pra Marte? E deixar tudo que ela tem, sabe? Porque é um filme que faz a gente questionar sobre o tamanho do que a gente é nesse planeta. Cara, por que tu quer ir pra Marte? Por que tu quer ir pro espaço? Pra, sei lá onde, pra uma próxima galáxia? Se tudo que você conhece, se tudo que você ama tá aqui, nesse planeta, né? E é uma animação sul-coreana no estilo de anime, e eu não lembro de ter visto uma animação sul-coreana em anime, e com um traçado diferente, que diferencia ela das animações japonesas, das animações chinesas, e com uma trilha sonora muito marcante, galera. Vale a pena assistir. Sério, vale a pena. É um filme muito gostoso, é um filme triste também, mas também é alegre, tá? É um filme alegre e triste ao mesmo tempo. Jucinema total. O Homem-Cão, filme da DreamWorks, que, galera, vamos lá, vamos voltar aqui, né, pro Homem-Cão, que foi acho que a primeira animação que a gente assistiu esse ano. Eu não gostar é uma palavra muito forte, né? Eu não me conecto com o Homem-Cão, tá? Essa que é a verdade. O Homem-Cão, pra mim, é um protagonista qualquer coisa. Ah, mas não sei o que, calma, né? Não é cinema, tá? Não é cinema. O Homem-Cão é um filme que eu me diverti com várias piadas, tá? Vou confessar. Só que o Homem-Cão, pra mim, é um personagem que não tem como você se conectar pelo fato de que ele é um cachorro e o dono dele morreu. Então eles pegam a cabeça do cachorro e põem no dono. E ele está destinado a viver no corpo do dono pra sempre. Que é uma coisa bem bizarra. Mas o problema do Homem-Cão é que ele não é o protagonista desse filme. O verdadeiro protagonista é o Pepe, que é o gato, e o Pepezinho, que é o coadjuvante. Eles são a alma do filme, eles que fazem a história funcionar. E é com eles que eu me importo. Eu gostei desses personagens, foi divertido acompanhar eles, mas eu vou ser sincero que o filme ele é muito extenso. Sabe? Por mais que ele tenha 1 hora e uns quebrados, cara, é um filme tão frenético que você fica assim, ó... Eu não tô acostumado com tanto estímulo, eu não gosto de tanto estímulo, sabe? Porque eu não nasci nessa geração. Pra mim, a animação é uma história que é lenta, sabe? Que você vai construindo por partes. Eles pegam aqui, põem uns 3 vilões, 3 arcos do livro, e tudo vai acontecer na mesma hora, e tem pau, pum, onomatopeia, e corta aqui, e tela de vídeo. E é tão rápido, é tão frenético que eu fiquei, cara... Uou, eu preciso de um dipirona agora pra processar, porque minha cabeça explodiu de tanta informação. Então eu não acho que ele é um filme ruim, mas também não acho que ele é um filme bom. Eu vou botar em passo de ano. Porque sim, é um filme que passa de ano, né? Eu acho que dá pra você fazer uma franquia, só que não uma franquia tão veloz, tão rápida, tão cheia de estímulo, tão cheia de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E principalmente focar mais no Homem-Cão pra gente se importar com ele, e não só com o coadjuvante, sabe? O filme é o Homem-Cão e eu me importo com o gato do filme. Isso não faz o menor sentido. E aí, por último, pra finalizar nossa lista, a gente tem o Wallace e Gromit: A Vingança. É um filme da Aardman Studios, um dos poucos estúdios que ainda se mantém fazendo stop motion, galera. Um dos poucos. Like Studios também, né? Cara, stop motion, pra você fazer, você tem que ter dinheiro. Muito dinheiro.
Sabe? Se pra animação você já tem que ter dinheiro, o stop motion você tem que ter muita grana. Porque é um filme que demora. E geralmente não é um filme que faz sucesso. Sabe? Coraline é a exceção da regra. Fuga das Galinhas também. Mas você vai pegar aí Chão Carneiro, Wallace e Gromit, Paranormal e eu não sei mais o que. São filmes que eles não são tão populares. Eles não bancam o estúdio. Então o estúdio ele precisa de um parceiro. No caso, a Aardman Studios, que é quem faz as animações aqui do Wallace e Gromit, eles são um estúdio inglês e agora eles têm uma parceria com a Netflix. Antes eles tinham com a DreamWorks. Então quem tá bancando isso daí é a Netflix, porque a Netflix tem muita grana. A gente sabe disso. E a gente também sabe que não é um filme que vai se tornar muito popular. Mas ele é um filme muito bonito. É uma história simples, né? Você vai ter o Wallace e ele vai construir ali um robô, um gnomo, o Norbert. E esse robô ele vai ser dominado pela tecnologia depois que um pinguim vingativo instala nele um código que vai tornar ele mal. E aí o Wallace e o Gromit vão ter que combater esses robôs e ir atrás desse pinguim que se disfarça de galinha. É engraçado, é uma história divertida, mas realmente o que traz o charme pra esse filme é você ficar observando as cenas e pensar, cara, como que isso foi feito? Sabe? Como que esse movimento de câmera foi feito com fotografia? Porque você tem que lembrar que um filme stop motion, ele é feito com fotos, é uma foto atrás da outra. E eles conseguem entregar a melhor qualidade de todas, sabe? É inacreditável como os cenários são bons, como os planos são bons, sabe? Como eles entendem de fotografia e como eles aplicam isso aqui nessa animação. É uma animação bonita, bem feita, bem dirigida, ainda que o roteiro não seja a melhor coisa do mundo, é uma animação boa, sabe? É uma das grandes animações de 2025, eu coloco ela aqui em boa, e que o cinema de stop motion continue vivo, e que mais animações surjam, sabe? Que nem Pinóquio, que nem Coraline 2, gostaríamos muito. E se eu esqueci de alguma animação que você gostou, comenta, né? Comenta também qual que foi a pior e qual que foi a melhor. O vídeo é onde eu falo sobre Diário de um Banana, a decadência da franquia aparecendo na tela, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!